Hoje nós vamos falar, gente, de um tema bem interessante, bem, para algumas pessoas, misterioso, mas que o Espiritismo veio nos abrir os olhos e que vai nos dar muitas respostas e muitos consolos também. Eu queria começar contando uma historinha pessoal da minha vida. Quando eu tinha 22 anos, que eu me casei, bem jovem, né? Logo em seguida eu engravidei. E nessa gravidez, a minha gravidez não foi a termo, né? Eu tive um aborto espontâneo, fiquei muito triste, óbvio, apesar da gravidez ter sido uma gravidez surpresa, mas a gente sempre fica triste, né? Quando a gente perde um bebezinho ou a possibilidade de ter mais um na nossa família. E aí, depois de alguns anos, tentamos novamente. Outro aborto espontâneo. Outra tristeza, mais ainda, porque dessa vez realmente a gente queria muito ter nosso filho. E aí, depois de alguns exames, de algumas coisas, né, no médico, descobrimos aí um probleminha, tomamos conta dele e veio o nosso primeiro filho, Lucas, que hoje tem 27 anos. Faz aniversário amanhã, por sinal. E aí, tudo tranquilo, gravidez tranquila, beleza, ótimo. Anos depois, vamos lá, vamos ter um segundo filho para fazer companhia. Gravidez de trigêmeos inesperados, sem completo método artificial, normal. 2 filhos nasceram, aliás, uma nasceu e os 2 faleceram no útero. Então, assim, esse assunto é um assunto que mexe diretamente, né, comigo também. Não é por acaso que a gente pega os assuntos que a gente vem falar aqui, mas é um assunto muito caro ao meu coração, porque eu sei o que é a dor de perder filhos, crianças, né? Meus filhos não nasceram e morreram, não foram natimortos, morreram no útero, né? Aliás, desencarnaram antes de virem para cá, mas cumpriram as suas missões. Na época, eu não tinha nenhum conhecimento espírita, então, para mim, foi assim completamente devastador, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, eu me culpava por isso, eu não entendia, eu me revoltei, eu chorei, eu esperneei, enfim. Foi muito difícil. Mas, hoje, lendo, relendo, estudando e pensando, depois que aprendi um pouco mais, né, sobre o Espiritismo, como teria sido bem mais tranquilo para mim se naquela época eu tivesse tido este conhecimento que hoje, graças a Deus, nós temos e que nós estamos cada vez mais buscando respostas, porque o Espiritismo realmente nos dá respostas incríveis sobre tudo, né, na vida. E eu agradeço muito por ter tido contato com essa doutrina que nos acalenta tanto ao coração. Então, gente, eu estou falando do meu coração, mas eu também estou falando para você, que talvez tenha perdido algum filho na infância, alguém que você conheça também, que tenha tido essa experiência de um bebezinho que nasceu, que faleceu, ou de uma criança. Ou simplesmente se você veio aqui por curiosidade, ou simplesmente se você veio aqui porque, por acaso, hoje a palestra era essa e você está aí sentado assistindo, não interessa, né? Vamos falar para todas essas pessoas, porque a morte de uma criança sempre nos traz muita comoção, muita dúvida, né? Sempre nos traz sentimentos fortes de tristeza, de desalento, às vezes questionamentos sobre a justiça divina. Por que isso aconteceu comigo? O que é que eu fiz? Né? Por que Deus está me punindo, me castigando? Muitas pessoas sentem revolta, muitas pessoas sentem muita raiva, sentem muito desamparo, desesperança e até perdem, né, a fé com isso. Mas, se nós confiamos em Deus como sendo bom, justo e misericordioso, com leis perfeitas, Ele jamais faria algo para nos causar nenhum sofrimento sem que houvesse alguma causa justa atrás disso, porque Deus é justo. Então, Ele jamais faria nada que nos fizesse sofrer de propósito.
Isso não faria sentido nenhum, já que Deus é amor. Então, o Espiritismo, sendo esse consolador prometido, vem nos trazer luz àquilo que antes era bem misterioso, né? Quase sempre a gente achava que isso era um processo de ser uma desgraça na vida. Muitas pessoas consideram suas vidas como terminadas depois de um evento como esse, né? Então, esta foi a base, né, de muitos argumentos contra a religião, que seria questionar, né, se Deus é bom e justo, por que isso aconteceu comigo? Por que uma criança tão pura foi embora, ao invés de ir um criminoso, uma pessoa má, uma pessoa que só faz o mal, que quer o mal? Por quê? Por que a criança? Esse ser inocente, esse ser ingênuo, esse ser puro que Deus colocou na terra. E daí vem o Espiritismo com a sua iluminação, dizendo para a gente que, na verdade, esse ser puro, ingênuo, lindo, fofinho, maravilhoso, que a gente pega nos braços, é um espírito. É um espírito imortal. É um espírito que pode ser até mais velho do que os próprios pais. E é um pouco disso que a gente vai ver hoje, e vai ver o que é que o Livro dos Espíritos, essa riqueza, vai nos dizer sobre isso. Então, essa fábula, né, de que Deus levou nossas crianças porque queria mais anjos no céu, que a gente escutava quando era criança, não só é um fraco remédio para suprir a dor de quem sente isso, dessa ferida, mas nós sabemos, através do Espiritismo, que é o próprio Espírito que escolhe as suas provas, as suas naturezas de provas provas e expiações, e a morte prematura não deixa de ser uma exceção, né? Não é uma exceção a essa regra, ou seja, a morte prematura é algo que vai servir, como veremos mais adiante, de provação, ou para esse espírito, ou para os pais desses filhos que vão mais cedo. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje, através dessas questões, 197 até 199, o que é que acontece com as crianças após o seu desencarne? Para onde elas vão? Vocês já se perguntaram isso? Né? A gente se pergunta, será que existem lugares para crianças no céu? Como é isso? Tem alguém que toma conta, né? Vamos ver tudo isso. Então, gente, veja, de acordo com a ciência, nós vamos ver o seguinte, que nós temos, dentro do ciclo de vida da nossa família, alguns estressores, coisas que acontecem, que fazem parte do desenvolvimento daquela família. Que o filho nasce, o filho cresce, vai para a escola, vira adolescente, fica adulto, casa, depois você vira avô, avó, enfim. Tudo isso faz parte do ciclo de vida dessa família. E isso, geralmente, acontece de uma forma linear, né? Porque nós nascemos, somos pequenininhos e a gente vai crescendo até a gente virar adulto e numa idade mais madura. Então, quando isso acontece, existem o que a gente chama de pontos de tensão em cada um desses ciclos que vai se mudando na família. E esses pontos de tensão da família acontecem cada vez que tem uma transição. Porém, alguns deles são previsíveis e outros são imprevisíveis, dentro da ciência material, né? Porque nada é imprevisível para Deus, mas dentro da ciência material, esses pontos imprevisíveis, essas coisas imprevisíveis que acontecem no ciclo de vida da família, quebram um pouco aquilo que, para a família, estava lá no script, digamos assim. Então, o que é que acontece? A morte de uma criança totalmente quebra esse ciclo de vida, porque espera-se que primeiro vá o mais velho, para depois vir o mais jovem. E quando isso acontece, toda a família ela tem que se reestruturar. Então, já não basta a família se reestruturar nesses pontos transicionais que ela passa. Imagina quando acontece uma coisa imprevisível, como é a morte de uma criança, quebrando um ciclo de vida que não é essa graduação, esse gradual para ser de criança para adulto. Então, realmente é um evento traumático,
disse, inclusive, que é um dos eventos mais traumáticos na vida de uma pessoa, é a morte de um filho, né? Especialmente numa idade pequena, numa idade jovem. Então, o que é que acontece? Claro que o coração da gente fica assim, machucado, né? Ferido, com muita tristeza, com muito luto, com muita depressão, em algumas vezes. Isso tudo é normal, isso tudo é natural. Por quê? A gente sente saudade de quem foi, não é verdade? E, com esse luto, nós temos também fases que nós vamos passar por esses lutos, porque o luto ele faz parte de um processo normal, natural, de transição da família, de qualquer pessoa que está passando por uma morte. Porém, um luto prolongado, ele torna-se uma depressão. A depressão, você já não tem mais vontade de fazer nada, você já desiste da vida, você está dormindo demais, comendo demais, ou está apático, tudo perde o sentido, não é? E muitas vezes, quando há uma morte prematura de uma criança, é assim que algumas pessoas ficam. Elas não vão da tristeza para o luto e do luto passam por essa fase. Elas vão para uma depressão, porque ficam remoendo aquela morte, e isso vai causando um dano para esta pessoa, inclusive a nível físico, emocional, psicológico, muitas vezes causando transtornos na família toda, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Porque o luto ele tem as suas fases. Ele tem, primeiro, o choque, né? Imagina, uma criança morrer, é um choque que a gente tem a princípio. Depois vem a fase da negação, não acredito que isso está acontecendo, isso não pode estar acontecendo. Depois vem a depressão, que é a tristeza, não é? Cai a ficha, o quarto está vazio, a caminha não está lá, as roupinhas estão dobradas, mas não tem a quem usar, enfim. Então, cai a ficha. Depois pode vir um momento de raiva, né? De revolta, de muita raiva, e aí entra também, algumas vezes, a raiva até de Deus, né? E depois vem a barganha, onde se pede perdão, onde se pede a Deus alguma coisa para aquela criança, ou pede para si, enfim, você fica barganhando. E, finalmente, a aceitação, né? Nem todo mundo passa por todos esses estágios, obviamente, linearmente, e nem todo mundo chega a uma aceitação. Mas, de acordo com os teóricos, né, que estudam o luto, eles falam nessas fases. Então, gente, um luto mal resolvido, ele causa uma culpa tóxica, né? Por quê? Porque se você não resolve bem o seu luto, você começa a se sentir culpado, não é? Culpado por aquilo que você devia ter feito que não fez, porque você se descuidou daquela criança, porque você não cuidou melhor de alguma situação, porque você não controlou, porque você não estava ali, não estava lá, enfim. Então, essa culpa tóxica é o que prejudica as pessoas e é o que causa esse luto mal resolvido, tá? Há famílias que a gente sabe que cultuam, né, seus mortos por muitos anos. Vivenciam essa dor por muitos e muitos anos. E, muitas vezes, isso, gente, conduz essas pessoas, através da baixa no estado vibratório, de processos obsessivos, não é? Porque os obsessores são nossos convidados, e eles não são convidados mal educados, eles entram quando a gente deixa entrar. Então, os obsessores, através dos nossos pensamentos, na nossa baixa vibração, da nossa angústia, não é? E dessa culpa e tudo que se dá em torno desse luto mal resolvido, atrai também esses entes, não é? Menos esclarecidos. Então, nós fomos buscar na obra de Kardec, onde estava alguns trechos, né, sobre a questão da morte prematura. E no capítulo 5, ele tem um item chamado Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. No capítulo que é Bem-aventurados os aflitos, que é um dos meus favoritos, por sinal. Sempre que eu preciso de alguma consolação, ou é esse ou o capítulo 6, né, que é o Cristo Consolador, adoro. Mas, enfim, então, nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte, que
A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que ele é útil não permanecer por mais tempo na terra. Então, veja aí que já temos a dica, não é? Que talvez aquele espírito, se ficasse mais tempo na terra, ele poderia se estragar. Então, Deus o retira primeiro, para que ele não venha a cair, talvez, em erros que ele já tenha cometido no passado, e esse é um dos motivos. Ou que realmente ele veio para cá para cumprir aquele tempinho que ele tinha para cumprir, cumpriu e foi embora, como um viajor que chega numa cidade, ficou ali por um tempo de férias ou estudando e, depois daquele tempo, chegou a hora de voltar e voltou. Alguns ficam mais, alguns ficam menos, mas todos passam o tempo e ninguém fica lá para sempre, né? Então, vamos ao que nos interessa, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é o primeiro livro, né, que o Kardec publicou, em 18 de abril de 1857. Quem não o conhece ou não o leu, é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec, né, reuniu, através de vários relatos de médiuns, respostas diversas em vários lugares no mundo, e essas respostas a algumas perguntas foram classificadas, e essas classificações, então, são as respostas para as perguntas que foram feitas nas reuniões mediúnicas daquela época em Paris, tá? E o Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 partes, tá? A primeira parte é o livro primeiro, que fala das causas primeiras. Esse livro, posteriormente, deu origem ao livro da Gênese. O livro segundo, que é O Mundo Espírita ou dos Espíritos, a parte 2 do Livro dos Espíritos, ele trata exatamente disso, né? Do mundo espírita ao mundo dos espíritas. Este, posteriormente, deu origem ao livro dos médiuns. O livro terceiro, que é das leis morais, é o livro que deu origem depois ao Evangelho. E o quarto, Esperanças e Consolações, deu origem, então, ao Céu e ao Inferno. Então, a obra pentatêutica de Allan Kardec toda originou-se do Livro dos Espíritos. Por isso que é tão importante esse livro, é tão importante que a gente conheça e se aprofunda. E nós vamos exatamente falar da segunda parte, essas questões que tratam das crianças, o que acontece com elas depois da morte. Ele está na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre o mundo espírita, ou dos espíritos, tá? Então, o item é esse, sorte das crianças depois da morte. E o capítulo 4, que é da pluralidade das existências, certo? Então, vamos ver quais são as perguntas aqui do Livro dos Espíritos. A questão 197 fala o seguinte: destino das crianças depois da morte é o título. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como a de um adulto? O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Aí eles vão responder: algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Aquilo que a gente falou antes, né? Pode ser que o espírito tenha vivido muito mais existências ou tenha progredido em alguma ou algumas existências muito mais. Então, ele pode ser tão mais avançado quanto o do adulto. Ele continua: o espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Kardec, ele era bem, né,
ele não se contentava com a resposta. Ele pegava outra perguntinha e para fazer umas pegadinhas, mas os espíritos às vezes até se irritavam com ele. Mas dessa vez eles foram até educados. Eles disseram: isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Vocês não conhecem crianças que parecem que são mais adultas do que os pais? Crianças que parecem que têm mais maturidade que os pais, não é? Então, a gente pode pensar que pode ser um caso desse, não é? Aí a questão 198, que é a próxima, fala o seguinte: pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenridade, não podendo ter feito o mal? Ou seja, essa criança, né, que morreu pequenininho, que não fez o mal, ela pertence a uma categoria superior? Aí eles respondem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Então, veja só, aquela teoria anterior dos anjinhos, criança morre, pequenininha vai, os anjinhos vai tudo para o céu, não é bem assim. Não é o fato de ser uma criança ou de ser um adulto que você tem uma recompensa, digamos assim, num plano superior, lá no mundo dos espíritos. É a evolução moral, o quanto você progrediu nessa existência. Então, ele pode não ter feito o mal, mas ele também não teve a oportunidade de fazer o bem, porque se uma criança morre bem pequenininha, como é que Deus seria justo de mandar as crianças pequenininhas para lá, se elas não fizeram mal, mas também não construíram nada, não é? E a gente aqui ralando, ficando velhinho, fazendo nossas coisas, e aí? Né? Não seria justo. A questão 199 fala o seguinte: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Aí eles respondem: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado e sua morte. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou expiação para os pais. Então, veja, aquela história, né? Você veio com uma carga de fluido vital, assim, bem grandão, como a gente estava estudando hoje, né? E aí, de repente, aquilo é interrompido. Sabe seu carro que você bota o tanque cheio e aí você dá o carro ou vende o carro e fica com aquele restinho de gasolina? O restinho de gasolina ainda está ali, né? Então, se a gente, às vezes, vem para cá e morre em tenra idade, muitas vezes, algumas vezes, eles estão dizendo que é porque você não cumpriu todo o fluido vital, digamos assim, que você tinha para ter cumprido. Ficou faltando aquele pedacinho. Ou pode ser uma prova para os pais. Eu fico pensando, eu tenho uma amiga que atualmente ela está com câncer. E assim, é uma pessoa incrível e eu fico assim, aprendo muito com ela, porque eu tenho certeza que a doença dela não é para ela, é para os outros que estão com ela, porque eu nunca vi tanta resignação, eu nunca vi tanta resiliência. Então, às vezes, gente, a criança, ela não está ali e ela não tem uma morte prematura por ela, pelo espírito dela, mas ela veio com a missão de alguma forma de resgatar esses pais. Vocês não conhecem algumas situações de algumas pessoas que modificaram suas vidas depois que uma criança morreu, não é? Ou algumas pessoas que até praticaram aborto, se arrependeram e depois foram cuidar de crianças, dedicar suas vidas a crianças. Então, assim, a gente tem sempre, isso é tão lindo, né? Na lei divina, a gente tem sempre a oportunidade de resgatar aquilo que a gente não conseguiu terminar, não é? Então, muitas vezes é uma prova para os pais. E aí ele vem com a outra pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos respondem: recomeça uma nova existência. Ou seja, espírito imortal, né?
Terminou ali, vai continuar uma nova existência. E aí vem o comentário de Kardec. Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? É o que a gente mais vê, né? Os menininhos danados aí, às vezes, né, maltratando animais, fazendo coisas, né, com os irmãozinhos, né, quebrando as coisas dentro de casa. Então, será, não é, que não existe uma explicação para isso? Então, se nós não pensássemos na reencarnação como uma forma de explicar, como é que a gente ia explicar essa tendência, não é? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem? Não é? Tem crianças que, mesmo os pais sendo bons exemplos, fazendo tudo que é possível, eles ainda transgridem todas as regras possíveis e imaginárias. A lei civil as absolve de suas ações, porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofre as consequências. Não é por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo, não é? Então, coloca de água abaixo realmente aquela questão, né, das crianças inocentes, né, todo mundo indo para o céu, e explica, não é, através da reencarnação, a questão das tendências que algumas crianças têm, tanto para o bem quanto para o mal, não é? Porque, da mesma forma que existem essas crianças que têm essas tendências mais negativas, também tem as que têm um altruísmo enorme, não é? Uma forma de carinho com as pessoas, de serem solidárias, de serem pacientes, não é? Então, tem essas crianças também. E aí nós fomos buscar em outras obras também o que é que elas dizem sobre o futuro dessas crianças, o que é que acontece com elas. E aí, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 8, ele vai falar de um menininho chamado Marcel, certo? Marcel é uma criança de 8 a 10 anos de idade que comunicou-se, não é, na época de Kardec, e ele colocou isso aqui no livro O Céu e o Inferno, nesse capítulo 8, que fala de expiações terrestres. Esse menininho, ele veio para cá e ele vivia num hospício da província. Eu acho que hospício é hospital mesmo, né? Não era hospício de gente desequilibrada, porque ele tinha uma doença, ele tinha um problema médico. Ele tinha uma deformidade, né? As perninhas deles eram contornadas, tocavam seu pescoço.
Ele era bem magrinho, a pelezinha dele se dilacerava sobre a saliência dos ossos, seu corpinho não era senão uma ferida, seus sofrimentos eram bem atrozes. Então, ele pertencia a uma pobre família de israelitas, e essa triste posição durava já 4 anos. Então, ele já estava internado, ele tinha 8 aninhos, ele devia estar com 4, né? Quando ele chegou lá, 4 aninhos que ele estava lá internado nisso. Mas a sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram diferentes. Então, ele está catalogado aqui, porque nesse livro, O Céu e o Inferno, a última parte do livro é justamente os exemplos dos espíritos, não é? Espíritos felizes, infelizes, suicidas, e ele está na parte exatamente das expiações terrestres, dos espíritos que vieram para expiar. Então, é uma criança que veio, que passou pouco tempo, mas que tinha essa inteligência notável. E aí, existe aqui no livro um comentário com relação a essa criança de Santo Agostinho, que diz o seguinte: pobre pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme. Quantos gemidos fazia-se ouvir? Então, o Santo Agostinho vai falando, né, descrevendo assim, e ele vai dizendo que a agonia dele foi longa, que a hora da morte não foi terrível, os membros dele convulsionando e tudo mais. Mas ele diz assim: e agora o espírito da pobre criança retomou as suas proporções. Aqueles que me viram olharam a criança que não murmurava, auriram a calma para os seus males, e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem sobre a terra. Ou seja, ele veio, é o exemplo que a gente estava falando, não para ele necessariamente, não é? Apesar dele ter passado por essa expiação, mas o espírito dele de resignação, a fortaleza, como ele encarava, né, toda a situação dele da doença, isso era um exemplo para quem estava com ele. Então, essa foi a missão dele. E aí a gente foi buscar outras obras que falavam disso, outras obras espíritas. E aí nós encontramos algumas bem interessantes, que são, primeiro de tudo, né, desde 1859, já na Revista Espírita, o Kardec já tinha publicado a comunicação de um espírito de uma criança, já naquela época. E aí foram surgindo, não é, os autores espirituais conceituados e conhecidos por nós. Por exemplo, nesse livro, Voltei, do irmão Jacó, o Frederico Figner, que tem o pseudônimo do irmão Jacó, ele faz menções a crianças no além, nessa obra, Voltei. Esse livro, por sinal, é maravilhoso, não é? Ele fala da experiência dele no plano espiritual, não é? E contando exatamente as coisas que acontecem. Fantástico. Esse outro livro, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele também tem alguns relatos de crianças no mundo do além, crianças desencarnadas. E ele menciona nesse livro uma colônia espiritual chamada Lar da Bênção, que é um lar onde eles abrigam essas crianças que são recém-chegadas, né, no plano espiritual. E o André Luiz, ele também relata no livro Nosso Lar uma conversa entre a mãe de Exílio, se eu não me engano, com o André, dizendo, não é, Laura, a mãe dele, né? Eu acho que é Exílio o nome dele, se eu não me engano. Lísios. Lísias. Exílio, igualzinho. Lísias. Pronto. Laura é a mãe de Lísias, não é isso? No Nosso Lar. Pronto. E tem um dos diálogos lá, ela falando exatamente, não é, que ela ia para essa colônia, para abraçar as crianças e tudo mais. Então, no Nosso Lar também tem. Mas, nesse livro, eu achei bem interessante, porque ele fala, né, sobre esse Lar da Bênção. Se trata de uma importante colônia educativa, servindo de escola para mães e
e para as crianças que deixaram o envoltório carnal e está situada no espaço espiritual correspondente ao Brasil. E eu achei interessante porque não é só para as crianças serem recebidas, mas é um lugar para as mães serem treinadas a receber seus filhos quando elas encarnarem novamente. Então, provavelmente é um espaço de mães que se equivocaram na sua existência como mães, não é? E que estão tendo a oportunidade de fazer um estágio lá com essas crianças, que não são as dela, para, quando elas já encarnarem, elas terem tido essa oportunidade dessa prática. Eu achei bem legal. Então, esse lar também é muito interessante, porque, além dessas mães que estão lá treinando para serem mães quando reencarnarem, as mães que ainda estão encarnadas são levadas através do sono, no desprendimento, na hora do sono, para o mundo espiritual, para ficar com seus filhinhos que foram desencarnados. Então, ele relata, tem uns trechos muito bonitos do livro, um deles bem emocionante, que ele relata exatamente uma mãezinha chegando, não é? Na hora do desdobramento dela, na hora do sono, e ela encontrando um filhinho dela lá no plano espiritual, emocionadíssima, e a criancinha também. Bom, nesse outro livro, esse é o Entre a Terra e o Céu, né? No outro livro, gente, que é essa Crianças no Além, é o Espírito Marcos, psicografado por Chico Xavier e Caio Ramagiotti. Esse livro, ele fala a história desse menininho que ele desencarnou, não é? Ele tinha 11 anos e ele tinha 3 irmãozinhos. E aí, o que é que acontece? Os irmãos mais velhos, eles foram... Não é esse que morreu todos, não, peraí. Esse aí, ele psicografou em 1975 uma mensagem, e ele dizia o seguinte, né? Que ele desencarnou num acidente lá na Via Anhanguera, não é? E ele, através desse livro, ele conta a história, como é que foi, tudo direitinho. E aí, o que acontece é o seguinte, eram alguns irmãos, e os mais velhos, eles pediram para passar um tempo lá na casa da avó, de um parente em Ribeirão Preto. E o pai estava meio relutante em deixar, mas a mãe terminou insistindo, os meninos também, ele deixou esses meninos irem para lá. E aí, o que é que acontece? Quando foi a época de pegá-los, né, na casa que eles estavam, foi a mãe, o cunhado, não, o irmão da mãe e a cunhada dela, de carro, pegar esses meninos que tinham ficado nesse lugar. Enfim, no caminho de volta, houve um acidente. A menininha que estava na frente, que era a caçulinha, que estava com essa mãe no banco da frente, teve uma hora que o de trás teve um estresse, trocou-se, a menina foi para trás, resultado, morreram as 3 crianças nesse acidente. O pai ficou desolado, né, porque morreu todos 3, os únicos filhos que eles tinham, né, nessa família, todos morreram. Então, imagina, né? E aí o menininho faz uma carta, e é psicografada por Chico Xavier, que é muito emocionante também, que fala, né? Minha querida mamãe, meu querido papai, estou obedecendo ao meu avô Joaquim. Ele conta vários e vários detalhes que não vai dar tempo da gente ler para vocês, porque a cartinha é grande, mas ele diz que o avôzinho dele está ajudando ele, e ele pede na carta que, por favor, eles parem de chorar, de se lamentar, porque a menininha, a irmãzinha dele, Sheila, cada vez que a mãe chora, cada vez que o pai chora, ela fica muito mal. E aí ele está pedindo na carta que os pais, por favor, não é, eles parem com esse comportamento, que isso não está fazendo bem para a irmãzinha dele. Bom, o próximo livro, que tem também, bem interessante, é essa mensagem do Pequeno Morto, que é o espírito de Nélio Lúcio, né, psicografia de Chico Xavier, que fala de Carlos, que é um rapazinho de 14 anos, que a morte arrebatou muito cedo à esfera física. Então, ele está internado lá no plano espiritual,
e uma das preocupações bem fortes dele era justamente dar uma mensagem para o irmão dele, o irmãozinho Dirceu dele. E aí ele escreve numa linguagem bem simples, como se fosse uma linguagem de um jovem mesmo, explicando o que aconteceu, e é um livro interessante para se usar com, talvez, né, jovens e pessoas que perderam um ente querido, ou uma criança, um irmãozinho, que possa ter uma linguagem um pouco mais acessível para esses jovens. O Caiba Schutel também tem um relato no livro dele, A Vida no Outro Mundo. A Ivone do Amaral Pereira, ela tem também um livro chamado Cânticos do Coração. No volume 2 desse livro dela, ela faz vários relatos sobre a sorte da criança depois da morte, não é? E ela explica bem direitinho, nesse capítulo também, as questões que a gente está estudando hoje, que é a questão 197 até 199. Então, Cânticos, fica aí a dica, quem quiser se aprofundar, o Cânticos do Coração, nesse capítulo aí que ela fala, o capítulo 1, Espíritos de Crianças. E aí, ela vai explicar todas as questões do Livro dos Espíritos, que a gente já conversou, e ela vai dizer algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, que as crianças, não é, conservam algumas impressões ainda de algumas enfermidades, não é? Da mesma forma que os entes queridos sentem saudade dos filhos que se foram, os filhos lá também sentem saudade desses pais, não é? E ela também descreve assim as colônias espirituais, não é? Onde tinha brincadeiras para todos, bonecas, carrinhos, bolas, né? E eles tinham essas crianças, algumas reminiscências de algumas brincadeiras também que eles faziam quando eles eram encarnados. Bom, ela foi informada por uma daquelas pessoas que cuidavam dessas colônias, não é? Que aquelas entidadezinhas voltariam à reencarnação, sem atingirem propriamente a espiritualidade, que muitas delas poderiam carregar para o novo corpo físico complexos mentais e vibratórios de enfermidade que as fizera desencarnar anteriormente, segundo o grau de cada uma, né? Então, o que acontece é que, às vezes, a morte de uma criança demarca para ela algum final de um ciclo de encarnações terrenas expiatórias, punitivas, não é? Pode ser, por exemplo, como esse caso que a gente falou do Marcel, que ele tenha tido que ter uma curta vida só para cumprir aquela expiação que ainda faltava ele fazer. Então, algumas crianças também têm esse destino, tá bom? Bom, e por aí vai, gente, são inúmeras as obras. Temos também algumas colônias espirituais, não é? A gente já falou do Lar da Bênção, e também tem a cidade de Castrel, nesse livro, A Vida Além do Véu, não é? De vários espíritos do Owen. Enfim, então, se a gente for pesquisar, a gente encontra. Agora, o importante é a gente pesquisar nas fontes seguras, né? Então, André Luiz, né? O pessoal que é ligado realmente à obra da codificação, porque tem muita coisa no Google que também não é verdade e a gente tem que ter cuidado, né, gente? Nessa obra, que se chama A Vida Além do Véu, desculpa, essa não. Essa aí, que é dessa menina, Escola do Além. Essa garota, Cláudia Pinheiro Galassi, ela é uma jovem que desencarnou em 1982. E aí, é muito interessante essa história desse livro, por quê? Porque ela vai progredindo no mundo espiritual e ela termina se tornando uma das professoras, das mentoras dessas crianças que moram nessa colônia. Então, através do mérito dela, ela vai se restabelecendo. Ela passou 1 ano para se restabelecer da sua morte. Depois, em 84, ela foi trabalhando, e aí ela começou a trabalhar com as crianças. Enfim,
Em 85 foi promovida a professora do educandário. Em 87, eles fizeram um concurso lá para apresentação de um livro, e aí a história dela e a história que ela conta foi a história exatamente que ganhou, digamos assim, nesse concurso, e é a história desse livro, bem interessante. Um outro livro bem interessante também, e aí ela dá vários relatos bem legais assim das coisas que acontecem, descrevendo, né, gente? Porque hoje pela manhã, no estudo da codificação, a gente estava estudando sobre a questão da ciência, né? E a ciência espírita, que é diferente da ciência tradicional. Dizia-se no estudo hoje que a ciência tradicional ela procura ter métodos tradicionais materiais para comprovar cientificamente as coisas. E a ciência espírita, a comprovação desses fenômenos, né, dessas crianças, são comprovações feitas através da mediunidade. Então, a mediunidade é o maior instrumento, a gente estudou isso pela manhã, é o maior instrumento que a gente tem de comprovação. Então, não é uma ciência material, é uma ciência que une-se ao material, mas trazendo esses relatos espirituais, através da psicografia, na maioria delas, do Chico Xavier. Não é? Então, outro livro bem interessante é esse livro do Resgate e Amor. Esse menininho, o nome dele é Hélio Osamo Daiquara, ele se chamava, era conhecido por Tiaminho, e Tiaminho ele desencarnou com 5 aninhos de idade, não é? E aí foi meio interessante, porque ele estava assim um dia brincando e tudo mais, comunicativo, e aí um dia ele estava assim mais quietinho, mais triste, comendo pouco, e aí ele perguntou ao pai e à mãe dele o que é que era morrer. Quer dizer, ele já sabia, né, que ele ia morrer. Aí, numa das noites que antecederam, né, a partida dele, ele não queria deitar, ele não queria dormir, não. Aí o pai ficou insistindo para ele dormir, e aí ele disse, não tem importância, pai, porque eu vou morrer mesmo. Então, ele sabia, né, que ele ia morrer. Aí, na manhã do verão de 25 de janeiro de 1980, ele desencarnou por atropelamento na rodovia Guarujá-Bertioga. E vê que coisa interessante, eles estavam no carro, e aí ele, numa hora que tinha um trânsito intenso, ele pede para descer, pega 3 flores e dá para a mãe, para o pai e para a irmãzinha. E desencarna, né? Depois. Bom, enfim. Temos também, gente, alguns exemplos que a gente pode ver até na arte, né? Por exemplo, o livro do Marcel Souto-Maior, que não é espírita, mas que investiga e pesquisa os fenômenos espíritas numa ótica de um jornalista. Ele deu origem a esse filme, que é As Mães de Chico Xavier, baseado nesse livro dele, que é chamado Por Trás do Véu de Ísis, né? E esse filme, ele mostra a história de 3 mulheres, de 3 histórias assim interligadas, diferentes, mas interligadas de uma forma ou de outra, né? De uma mãe que tem um filho com problema de drogadição, tem uma outra mãe que é louca por um filhinho de 5 anos de idade e tem um casamento péssimo, então ela deposita toda a energia dela nesse filho, né? E o menino desencarna. E tem outra mãe que é uma menina que engravida sem querer e está considerando o aborto. Então, é bem interessante esse filme, quem não assistiu, e é exatamente a história desse repórter que vai pesquisar em Uberaba o fenômeno da mediunidade de Chico. E Chico, nesse filme, exatamente, ele mostra as cartas consoladoras, como é que Chico escrevia cartas. E eram muitas e muitas e muitas caravanas que iam para Uberaba para receberem cartas das crianças que tinham morrido, dos filhos que tinham morrido. É um filme sensacional, vale a pena a gente ver. Tem também um outro, não é? Que não é um filme espírita, mas que é bem interessante, porque é a história de um menino,
não é? Tem todo um viés evangélico. Achei interessante porque não é um filme espírita, mas, apesar de ser um viés evangélico, o menininho ele teve uma experiência de quase morte, um EQM. Ele foi para o céu. O nome do filme é Uma Prova do Céu. Não, o céu existe. Né? O céu existe. E aí ele começa a falar, né, para o pai dele, não, mas eu vi meu avô. Aí ele disse, como você viu seu avô? Como é seu avô? Aí ele mostrava. Aí o pai mostrou uma foto do avô velhinho. Aí ele diz assim, não é esse não. Eu disse, como não é? Aí o pai vai no baú. Não, ele era mais jovem. O pai vai no baú, né, tira lá as fotografias, mostra a foto do pai dele quando era mais jovem. É esse. Quer dizer, o avô dele se mostrou para ele de uma forma mais jovem, mas era o avô dele, não é? Coisas que ele não podia saber com 5 anos de idade, não é? E aí, a mãe dele tinha tido um aborto espontâneo e ele disse que ele viu uma irmãzinha dele. Como você viu a sua irmãzinha? Sua irmãzinha está aqui. Não, a outra que foi antes de mim. Sabia como era a menina, sabia tudo. Então, são provas, assim, não é? Até em relatos não espíritas, que você vê que o fenômeno existe, que isso é uma realidade, não é? Bom, essa menininha também, que inclusive essa pintura aparece lá nesse filme, que O Céu é de Verdade, a Kiane Kramaric, ela também teve uma experiência de quase morte, e ela diz que foi, não é, para um outro plano, e ela viu. E ela tem várias e várias pinturas, se vocês olharem na internet, ela tem várias pinturas do céu, que eles chamam de céu, né? E essa foi a foto que ela pintou de Jesus, né? Que eu achei, por sinal, belíssima. Lindo demais, né? Mas aí, né, gente, para a gente finalizar, chegando já no finalzinho, como é que a gente faz, né? Beleza, a gente sabe disso, a gente sabe que tem toda essa questão, a gente sabe o que é que o Espiritismo diz, mas como é que a gente pode superar, de fato, a dor pela morte de uma criança? É difícil, né? É muito difícil. Nós ainda somos muito apegados, né? Mas é difícil. Então, tem pessoas que têm mais resiliência do que outras. Resiliência é um conceito, não é, que fala que é a capacidade que a gente tem de superar nossos obstáculos, nossas dificuldades diante dos obstáculos. Tem pessoas que são mais resilientes e tem pessoas que são menos resilientes, não é? Então, como é que a gente faz desse terreno árido, né, desse buraco, dessa coisa que você fica sem chão, de não ter o seu filho junto de você? Como é que você faz brotar novamente uma flor, não é? E aí, a gente pensou em algumas dicas, né? Uma delas, quebre o silêncio. Fale sobre isso, não fique com isso guardado, exponha, fale, desenvolva, fale com pessoas, fale com amigos, não fique calado, porque falar, né? Quando a gente fala, a gente está fazendo uma terapia, digamos assim, colocando para fora aquilo que nos incomoda. Então, quando a gente não fala, a gente adoece. Não é? Tem uma frase que diz, quando o corpo cala, os órgãos falam. E quando os órgãos falam, o corpo sara. Né? Então, a gente precisa falar. Algumas vezes procurar mesmo ajuda profissional, porque às vezes a gente não consegue sozinho, às vezes a gente precisa até de um medicamento, às vezes a gente precisa de um psicólogo, um psiquiatra, um médico, não é, para atender nossas necessidades. Às vezes a gente precisa conversar com outras pessoas que não estão envolvidas emocionalmente para a gente poder sair daquele luto. Não esqueça os vivos que ficaram, eles também precisam de você. Que é muito comum que a gente vê. Morre uma criança numa família, existem os irmãozinhos dessa criança e ninguém presta mais atenção aos irmãozinhos da criança. Só pensa no que morreu. Gente, precisamos prestar atenção a quem ainda está aqui, que precisa de nós, que está sofrendo tanto quanto nós com aquele desencarne. Escolha viver, retome o rumo de sua vida, não é? Não se entregar ao desânimo, não se entregar, não pensar que a vida acabou, não pensar que tudo morreu, que a estrada só é escura, buscar fazer coisas, não é? Que tragam novamente esse céu azul. Coloque-se no braço de Jesus. Só Jesus
para atender, né, nossas necessidades. Só Jesus para dar esse alento, só Jesus para consolar nossos corações diante disso, de tudo isso, não é? Quando a gente pensa em Maria e o que ela sofreu, vendo Jesus sofrendo e aquela cruz e tudo mais, a gente pensa, poxa, que dor para uma mãe ver um filho morrer, não é? Ainda mais injustamente, entre aspas, né? Mas o mesmo deve se dar conosco, só nos colocando nos braços de Jesus que a gente consegue. Una forças, não se isole. Uma das tendências das pessoas é exatamente, né? Estou triste, vou ficar sozinho, vou me isolar. Não, precisamos de grupos de apoio. Tem alguns grupos, inclusive, profissionais de apoio para pessoas enlutadas, que é interessante a gente se unir, porque são pessoas que estão passando pela mesma situação. Às vezes a gente vê alguém que está no começo daquele sofrimento, tem gente que está no meio, tem gente que já foi, né? Já passou por aquilo, que pode também ajudar. Utilize o recurso da prece. A prece é um recurso poderosíssimo, não é? Para nós nos restabelecermos nas nossas forças, para a gente buscar alento, buscar nosso alimento espiritual. Trabalhe. Caridade cura qualquer ferida. Então, veja, não é ficar parado, é trabalhar. Quando a gente trabalha, de acordo com Joana de Ângeles, ela diz, né? Só é solitário quem não é solidário. Então, se você quer sair da sua depressão, trabalhe. Faça alguma coisa, faça caridade. Pratique o evangelho no lar. O evangelho no lar é uma luz, não é? Que nós todos deveríamos ter nas nossas casas, porque naquele ambiente de tristeza, nós precisamos trazer o evangelho, a prática do evangelho no lar, uma leitura edificante, livros edificantes, cânticos, né? Músicas, o ambiente edificante. Leia, estude, amplie seu conhecimento. Veja, se a gente não se interessa em ler, estudar, entender um pouco, não é? A nossa doutrina, por exemplo, a gente não vai ter essa consolação. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque nós vivemos uma fé raciocinada. Cuide de si, não é? Através de meditação, prece, seja o que for. Busque ajuda na religiosidade e ore pelos que retornaram antes de você. Uma coisa que é dito para a gente dentro da doutrina é o seguinte: não vamos rezar para eles nos ajudarem. Nós temos que rezar por eles, para eles, né? Tem gente que diz assim, eu vou pedir a minha tia que reze por mim lá, eu vou pedir, né? Não, principalmente uma criança, não é? Se ela desencarna, a gente tem que rezar por ela. E para terminar, gente, eu trago novamente a imagem de Jesus como sendo o nosso Cristo Consolador, dentro dessa doutrina belíssima, né? Que a gente, graças a Deus, já tem esse conhecimento. Quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, que possamos, diante dessas reflexões, sairmos daqui mais edificados com tudo que aprendemos e que nossos corações sejam consolados pelo Mestre.